Boa noite a todos os nossos queridos amigos, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Jesus em Família, esse grupo do Facebook que tem por objetivo motivar as pessoas para a realização do culto do Evangelho no Lar e também de divulgar a nossa querida doutrina espírita. Sejam bem-vindos também os amigos do canal do YouTube da Sociedade Espírita Paz e Amor, a nossa sociedade, a qual nós temos a ligação, nós pertencemos, colaboramos, e que somos todos, então, envolvidos por esta corrente espiritual que nos leva até os nossos lares, traz aos nossos lares aquilo que nós precisamos para o nosso sustento físico, espiritual, aquilo que nós precisamos para nós tocarmos a nossa vida de uma forma melhor, mais agradável, mais força, mais coragem, para que nós possamos vencer todas as nossas provas. Então, eu convido a você para a gente fazer a nossa prece logo em seguida, porque hoje nós não vamos ter, lamentavelmente, a presença do nosso querido irmão Eugênio Isaac. Como nós havíamos prometido, ele iria nos falar sobre os caminhos do Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo. Mas, por um imprevisto pessoal, ele está impedido de estar conosco, e quem irá nos substituí-lo com maestria, com certeza, é o nosso querido irmão Luiz Carlos. Então, daqui a pouquinho a gente vai chamar o Luiz Carlos, mas antes vamos fazer a nossa prece para nós nos conectarmos a esta corrente maravilhosa, ok? Vamos lá, então. Te convido, então, a erguer o seu pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais dessa corrente socorrista de paz e amor, lembrando do nosso anjo de guarda, os nossos amigos benfeitores, que neste momento irão nos proporcionar aquilo que nós necessitamos para conseguirmos alcançar os nossos objetivos espirituais, as nossas conquistas, nos trazendo saúde, equilíbrio, nos trazendo a calma, a serenidade, a coragem, a força e tudo aquilo que nós necessitamos para realmente dar um passo a mais nos degraus da escada espiritual. E assim, em nome desses benfeitores amigos e em nome de Jesus, nós damos por aberto o nosso trabalho da noite de hoje, chamando o nosso querido amigo Luiz Carlos. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos. Vamos lá, então, né? Hoje não podemos contar com o Eugênio Eustáquio, mas contamos com o Luiz Carlos. Hein, amigo? Pois é. Vamos tentar substituí-lo, né? É claro que Eugênio nos traria e vai nos trazer ainda uma conversa sobre os caminhos de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, uma palestra muito interessante, mas vamos aguardar, que vai ser reprogramada a palestra dele, provavelmente início de dezembro, né? Vocês estão aí acertando direitinho. Então, os irmãos que vieram hoje nessa expectativa, aguardem aí início de dezembro, que vai estar o Eugênio conosco, e hoje nós vamos tentar substituí-lo. Vamos falar um pouquinho com os meus irmãos, então. Com toda certeza. Fique à vontade, a palavra é sua. Então, meus irmãos, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre a obsessão e a desobsessão. É um tema importante a todos nós, apesar que há pouco eu comentava com o Paulo e a Grace, e que a obsessão é um tema que acontece só lá fora, não acontece com os espíritas, né? Então, mas nós só vamos ler para conhecimento, só vamos meditar para conhecimento, né? Então, é um tema que realmente a todos nós interessa, porque todos nós estamos incursos nessa realidade, tá? Suscetíveis, tá, às influências espirituais. Se nós vermos a grande questão que Kardec coloca aos espíritos, tá, lá no capítulo das influências, o capítulo 9, né,
do Livro dos Espíritos, aquela questão da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, a questão 459, essa é clássica, quase todos conhecem bem direitinho ela. Pergunta aos espíritos: influi os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? E o que eles responderam? Muito mais do que imaginais. Tá? Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só, a resposta objetiva, clara, não deixando dúvidas que realmente a influência acontece além do que nós imaginamos. Se nós vermos lá naquele livro, Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, Bozano nos fala sobre até a fotografia do pensamento. Tá? A possibilidade de fotografar o pensamento por ser uma materialização plástica. Né? Nós somos espíritos. Embora estejamos num corpo físico, nós temos a projeção do pensamento como espíritos. E ela torna-se visível a outros espíritos. É claro que não é a todo e qualquer espírito. Né? É um espírito, de acordo com a sua evolução, melhor detecta a nossa realidade espiritual. Lá no livro Pensamento e Vida também, recebido pelo nosso querido Chico, né? Vemos lá que Emmanuel nos fala a respeito dessa realidade. Né? A respeito do pensamento, da sintonia, da frequência. Tá? E assim, na Gênese, também podemos pegar lá no capítulo 14, na Gênese, o item 15, nos fala que, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como no espelho. Os espíritos falando na Gênese. Podem buscar lá no capítulo 14. Então, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tá? Fechando certinho, Bozano, colocando um estudo em cima dessa realidade também no livro Pensamento e Vontade. Então, desse modo, continua na Gênese, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler na outra, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, nós vemos que entre nós aqui, nós podemos nos enganar. Né? Podemos parecer uma coisa e não ser. Aí tem aquele velho ditado que as aparências enganam, né? Então, as aparências podem enganar, porque tem a realidade espiritual. Nós temos lá também uma mensagem que o Chico nos fala no livro, se não me engano, é Lindos Casos de Chico Xavier, que ele nos fala sobre a licantropia. Então, Chico nos diz que via alguns casos, né, a fisionomia espiritual da pessoa. Via moças com rostos angelicais, com rostos bonitinhos, mas na sua imagem, na sua fisionomia espiritual, via algumas cobrinhas, alguns lagartos, algumas aranhinhas, etc. Tá? Na imagem espiritual. Assim como naqueles rostos carrancudos, aqueles rostos fechados, sem grandes sorrisos, via ali pombinhas brancas, via pássaros suaves, via animais tranquilos, né? Isso acontece, né? Porque nós, pelo pensamento, nós criamos uma zona ao nosso derredor, uma psicosfera, que passa a ter não somente essas imagens, podendo ser fotografadas, enfim, vibrações. Todos provavelmente já ouviram falar na câmera Kirlian, que fotografa a aura humana, a aura de vegetais, animais, enfim. Tá? Então, ali nós vemos nessas fotografias da aura tonalidades, cores, de acordo com o pensamento mais suave, mais tranquilo, mais ameno, de mais paz, de mais felicidade, de mais amor ao próximo, tonalidades mais clarinhas, né? Amarelo clarinho, branco, enfim, azul clarinho, etc. E nos pensamentos de ódio, de revolta, de pessimismo, né? de dor, enfim, esses pensamentos criam uma psicosfera coloridos, né? Obscuros, né? Cinzentos. Né? Então, para os espíritos fica fácil detectar a frequência, o tipo de sintonia, o tipo de pensamento que nós estamos. E aí
fizemos essa pequena introdução, esse pequeno introito, para entrar na obsessão propriamente. Então, nós vemos o que é a obsessão. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Olha esta frase. Ação persistente de um espírito mau, ou seja, não existe obsessão para o bem. Não existe obsessão positiva. Ela sempre é negativa. Sempre é voltada para as coisas negativas. E a ação persistente de um espírito sobre um outro indivíduo. O que os espíritos sabiamente colocaram? Porque normalmente quando se fala em obsessão, o que se pensa? Na influência dos espíritos desencarnados sobre nós encarnados. Não é isso? Normalmente é isso que se pensa. Está obsidiado. É um espírito desencarnado que está obsidiado. Mas aqui, nessa primeira frase, que é a ação persistente de um espírito mau que exerce sobre um indivíduo. E esse indivíduo pode ser encarnado ou desencarnado. Tá? É o que nós vamos ver, os tipos de obsessão logo em seguida. Então, dentro desse conceito, Kardec, os espíritos continuam colocando para Kardec, que apresenta caracteres muito diversos. Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, simples influência moral, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Olha o ponto que pode chegar. Ela começa sutilmente, como uma influência, e eu faço esse gesto aqui para entender que tem que haver sintonia. Onde um está fora da frequência, não pode ocorrer a obsessão. Onde elevamos o pensamento, o padrão vibratório, não vai ocorrer a obsessão. Se nós estamos na mesma frequência, acontece a obsessão. É a nossa conexão pela internet. Se não tivermos conectados à internet, nem quem está falando, quem está ouvindo, vai conseguir coisa alguma. Nós temos que conectar, temos que sintonizar, para podermos ter este momento juntos, embora estejamos separados. Fisicamente, estamos juntos através da internet, não é isso? Então, para ver a obsessão, a grande palavra é essa, sintonia, na mesma frequência. Vamos lembrar o rádio. Tá? Aqui nesses ambientes em que nós estamos, cada um na sua casa, ou não sei, o ambiente que pode estar, de trabalho, enfim, o ambiente que está tem N frequências, N ondas circulando. Tem ondas de rádio, tem ondas de televisão, tem frequência da internet, tem frequência de micro-ondas, enfim, rádio amador, e etc, etc. Podemos citar várias aqui. De acordo com o aparelho que nós temos, nós sintonizamos aquilo que queremos. Aqui, no caso, foi graças à internet que nós sintonizamos. Se queremos ver o rádio, a televisão, ver a televisão, não, porque o rádio a gente não vê, a gente escuta. O que acontece? Nós sintonizamos a rádio que queremos ouvir. Olha a maneira que eu fiz sintonia, como um botão. Esses são os que têm mais de 15 que fazem isso. Os que têm menos de 15 apertam o botão. Ou deslizam, ou passam o dedo, enfim. Mas tem que haver a sintonia. Escolhemos a rádio que queremos ouvir e logo vamos ouvir a rádio que escolhemos. Não vamos ouvir aquela que nós escolhemos. Com os espíritos, então, é a mesma coisa. A partir do momento que emitimos pensamentos, a partir do momento que nós estamos numa frequência do bem ou não, estamos atraindo a mesma frequência, companhias na mesma frequência. Então, aquele velho ditado que os iguais se atraem. Não é isso? Então, entendendo o conceito de obsessão, que ela começa sutilmente e pode até comprometer as faculdades mentais, de acordo com a evolução dela. Quantas pessoas que estão em clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, em tratamentos, enfim, quantas delas que estão nesse quadro? Nós vemos hospitais que fazem o tratamento vendo o contexto. Muitos psiquiatras já estão na análise do contexto de nós como espíritos, e não somente mente, doença mental.
Há um contexto aí que muitos psiquiatras já estão tratando paralelamente. Vemos, no caso, o Hospital Espírita, nosso, aqui em Porto Alegre, lá em Uberaba, Sanatório Espírita de Uberaba, enfim, e outros tantos no Brasil, fora do Brasil, que realizam trabalhos excelentes nessa área, tá? E que tem obtido enorme sucesso por tratar a questão na sua complexidade total. Então, entendendo essa realidade, nós vamos ver os tipos de obsessão. Como falamos, não é somente do desencarnado para nós, encarnados. Acontece entre nós, entre encarnados e encarnados. Encarnado para encarnado. Quantas mulheres que obsediam seus maridos? Tá? Eu já vou dar o retorno. Quantos maridos obsediam suas mulheres? Para não ficarem bravos comigo. Tá? Quantos pais obsediam filhos? Quantos filhos obsediam pais? E quantas influências no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, nos vários ambientes que nós temos. Tá? Quando não respeitamos a liberdade do outro de ser como ele é, pensar como ele pensa, ter suas opiniões, como nós queremos ser respeitados na nossa maneira de ser também, nas nossas opiniões, quando queremos coagir as pessoas a agirem da maneira como nós queremos, é uma forma de obsessão. É uma forma de coação, de perturbação ao livre-arbítrio do outro, que nós temos que respeitar, como queremos ser respeitados. Temos a influência também do desencarnado por desencarnado. Tá? Os espíritos se influenciando. Quem lê André Luiz, principalmente aquele livro Libertação, vê Gregório, né, um líder, inteligência voltada às coisas do mal, negativas, coordenando, influenciando, dominando espíritos desencarnados nessa situação. Leia o livro Libertação. Tá? No próprio livro Missionários da Luz, tem um capítulo sobre a obsessão que é uma verdadeira aula. André Luiz nos dá uma aula nessa área, né? Como todos os capítulos de Missionários da Luz, são verdadeiras aulas, né? Como, né, a obsessão, a reencarnação, sonhos, né? Enfim, tudo que está ali é ótimo. Mas até chegar a Missionários da Luz, passem primeiro por Nosso Lar, os Mensageiros, depois Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, no Mundo Maior, aí vai indo. É um estudo que nós não podemos deixar de continuar a estudar. Os que já estudaram, reestudem. E os que já reestudaram, reestudem novamente. Estamos sempre aprendendo, sempre buscando. Assim como as obras básicas, as obras de Kardec. Temos que estar sempre estudando. Chico Xavier estudou a vida toda, até desencarnar, quase 75 anos de mediunidade. Todos os dias lia o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E diz que também o Novo Testamento. Então, é um estudo que tem que ser contínuo. Quanto mais estudamos, mais aprendemos, melhor entendemos, melhor compreendemos. E detectamos pontos que na primeira leitura, no primeiro estudo, nós não percebemos. Tá? Então, tem a do encarnado por desencarnado também. Nós podemos obsidiar os nossos familiares, amigos no mundo espiritual. Já ocorreram algumas comunicações através de Chico Xavier, onde os familiares vinham dizer para os seus familiares encarnados, os desencarnados através do Chico, das suas mensagens, vinha dizer para os encarnados que estão bem, que estão vivos, que sigam a sua vida, que façam o bem continuamente, que não tomem aquelas atitudes dentro de casa como se eles lá estivessem, revoltados com Deus, porque desencarnou. Sabemos, todos nós sentimos a partida de um amigo, de um familiar, de uma pessoa querida, todos sentimos, espíritas ou não, todos sentimos. É natural esse sentimento. Mas o comportamento que nós temos que ter é dentro desta realidade. Aquele que partiu continua vivo. E na grande percentagem, melhores do que estavam no corpo. Claro que cada caso é um caso, a gente nunca pode generalizar. Tem uns que a sua situação se complica, enfim. Mas o que nós somos lá é o que nós estamos sendo aqui. Se aqui nós estamos bem, estamos na companhia dos benfeitores, fazendo bem, agindo corretamente, procurando fazer o outro que queremos receber, segundo as orientações do Mestre Jesus, do amar o próximo como a si mesmo,
ao desencarnar, nós estaremos na mesma sintonia com os benfeitores. Não existe mágica na mudança de estado de desencarnado para encarnado, nem de encarnado para desencarnado. Tá? Então, a influência do encarnado para o desencarnado. Tem um conto interessante, que eu sempre costumo trazer, de uma senhora que ficou viúva. Normalmente, as mulheres ficam mais tempo do que os homens, não sei por que os homens têm tanta pressa de voltar ao mundo espiritual, né? Mas ela ficou viúva e aí, dentro do tempo, né, ela foi lá ver as roupas do marido para fazer a doação e ela mandou colocar lá no túmulo dele, lá no cemitério, mandou escrever, descanse em paz. E aí, olhando as roupas dele lá, de repente ela pega um casaco, vai dobrar o casaco e cai do bolso um papelzinho. E ela pega aquele papelzinho e viu que era um bilhete de uma fã do marido. E aí ela ficou braba com aquilo. E voltou no cemitério e mandou escrever lá, embaixo do Descanso em Paz, ela mandou escrever, até eu chegar aí. E aí começou a obsessão da encarnada por desencarnado. Mas certamente eu acho que ela adquiriu mais um amigo espiritual para lhe proteger, para que ela ficasse o máximo de tempo possível no corpo físico, né? Então isso acontece, meus irmãos. É um conto, mas a realidade é essa. Nós podemos ajudar ou perturbar os nossos familiares e amigos no mundo espiritual. Vamos ter consciência de que eles continuam vivos, fazer prece por eles, né? É a forma que temos como ajudar. Então, a do desencarnado para o encarnado também. Deles para nós, essa é a mais frequente que temos conhecimento. Tá? Quem já viu aquela novela Viagem, né? Baseada num dos livros do Chico, de André Luiz, eu vi ainda a primeira viagem, que foi lá na TV Tupi, era preto e branco ainda. Depois passou aí na Globo, parece, repetiu. Então, mostrava aquele jovem que desencarnou, né, o Alexandre, numa situação complicada que ele estava, né, como ele perseguia os seus familiares, que ele não queria bem, né, o que ele fazia, as influências para criar tumulto, para criar conflito, brigas, discussões, né, e mais ou menos é isso, porque havia sintonia, havia frequência, menos daquele médico, né, nesta novela ainda, que fazia prece por ele, enxergava ele, tinha evidência, conversava com ele, querendo orientá-lo, ajudá-lo. Enfim, como nós não temos, né, a grande maioria não enxerga os espíritos, não tem evidência, alguns veem, né? Então eles têm a vantagem da invisibilidade. Por isso que Jesus nos disse lá, né, antes de depor vossa oferenda no altar, e de primeiro reconciliar-te com teu adversário. Não perder tempo na reconciliação, não perder tempo em pedir perdão ou ser perdoado, né? Pedir perdão ou perdoar, né? Enquanto estamos a caminho com os espíritos, porque não sabemos o dia de amanhã. Tá? Quem vai voltar primeiro ao mundo espiritual? E aí, se aquele não perdoou, se houve o desentendimento, a inimizade lá permanece. E se não é um espírito de uma certa evolução espiritual e procura vingança, aí desencadeia a chamada obsessão. Mas também existe a auto-obsessão. Isso é importante meditar. Muitas vezes não tem espírito nenhum desencarnado. Tem só o próprio espírito encarnado que cria os seus problemas, né? As suas tempestades, né? Que sofre por antecipação com coisas que nem vão acontecer, imagina problemas, imagina dificuldades, desencadeia a sua depressão por problemas imaginários. Tá? Tem aqueles que, nessa época que estamos enfrentando a pandemia, tem aqueles que cuidam demais da saúde, né? Tomam remédio para não precisar tomar outro remédio, né? Lavam, depois lavam de novo, depois lavam a lavagem para não ficar... Enfim, tem coisas que são os extremos. Como tem aquele outro que não cuida nada da sua saúde, que não vai a médico, não toma remédio, não se cuida, então são os extremos. São formas de auto-obsessão, porque tudo tem que ter um equilíbrio, tudo tem que ter um bom senso, uma harmonia, tá?
precisamos cuidar do corpo, é a nossa responsabilidade. O corpo é um empréstimo que temos, não é nosso. Ali adiante vamos ter que devolver. E seguimos no mundo espiritual como desencarnados. Eu já falei ali adiante que é para não preocupar ninguém, porque se eu falo amanhã vamos ter que devolver, já viu como fica, né? Então, meus irmãos, são situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia que temos que cuidar. Eu lembro de uma irmã que eu tive a alegria de conhecer em Uberaba, quando eu fui conversar lá com Chico Xavier. Essa irmã foi o seu Agnello, esposo da irmã Gema, que tinha uma livrariazinha do lado, lá do Grupo Espírita da Prece, isso há muitos anos. A irmã Gema é filha adotiva do irmão Matos, que foi presidente da Paz e Amor aí por muitos anos. E eles me orientaram a respeito da irmã Mariana, que realizava um trabalho orientada pelo Chico. E em Uberaba, quando ia lá, o Chico era o ponto principal da nossa chegada, do nosso contato. Mas durante o dia que não tinha atividade com o Chico lá, eu ia conhecer outros irmãos, como a Antusa, que dava o passe, que era conceituada no Chico. A nossa irmã Aparecida, lá do Hospital do Fogo Selvagem. O Lar Espírita de João e Lázaro. O Santo Agostinho, o Centro Espírita lá do Aurélio do Celso Afonso, que era o médico que recebia comunicações também, como o Chico recebia. Enfim, e fui conhecer a Mariana. Como o tema é obsessão, vamos ficar com a Mariana. A Mariana, uma grande amiga. Fui lá na casa dela, que era uma casinha do lado do aeroporto, afastada, uma casinha lá, um cantinho, afastada, bem humilde. E eu fui até lá, porta aberta, janela aberta, uma casinha muito humilde. Eu bati na porta e ela me disse, quem sois? Numa linguagem assim, lá de dentro. Eu disse, eu sou Luiz Carlos, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vim lhe visitar, vim lhe conhecer. Ela, pois não, pode entrar, fica à vontade que eu já vou aí. E escutei, eu sentei numa cadeirinha, num banquinho que tinha ali na salinha dela, escutei um barulho de madeira batendo, e aí observei que ela vinha vindo, era uma senhora, uma negra, com os cabelos branquinhos, parecia algodão, né? Branquinho, e ela vinha tateando a parede, porque a Ancenise tinha já cortado seus dedos, os pés também ela já não tinha, eram uns caixotes que entrava a sua canela ali, né? E ela conseguia assim caminhar, e cega. Quando eu vi o quadro daquela senhora, eu pensei em conversar com ela para lhe dar uma alegria, para tentar consolá-la. Olha a minha pretensão. Mas aí, chegando lá, ela sentou, com um sorriso da alma, né, de uma beleza espiritual, que há pouco eu falei do outro rosto, aquele rosto angelical da alma, porque o rosto do corpo não era tão lindo assim, ela era cega e a lepra já havia comprometido algumas partes do seu corpo, a Ancenise. Mas ela começou a me contar sobre o trabalho que ela desenvolvia sob orientação do Chico Xavier. Ela disse que o Chico encaminhava para ela alguns espíritos obsessores para ela conversar, para ela orientar, e ela disse que os acolhia como uma mãe acolhe um filho, lhe dando um verdadeiro colo. E ela conversava, orientava esses espíritos, os encaminhava, e ela contava isso com uma imensa alegria, esse trabalho que fazia com Chico e com Jesus. Então, meus irmãos, além de outras coisas que ela me falou lá, que comprovou a realidade dela, que ela estava vendo todo o mundo espiritual ali ao nosso derredor. Então, nós vemos com isto que eu preciso agora entrar na terapêutica espírita, senão o nosso tempo já se vai aí, né, Grace? Nós precisamos falar, né, como combater essa obsessão. Né? O que fazer? Nós temos aqui, no próprio Livro dos Espíritos, algumas questões que trazem isso, como, por exemplo, a 467,
Leiam depois a partir da 459. Aliás, minto. Leiam a partir da 456, que é da influência dos espíritos. Ou melhor ainda, leiam a partir da número 1, ou da introdução, que vão pegar todo o livro. Mas na 467, Kardec pergunta: pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos disseram: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos pensamentos os atraem. Há um tempo atrás, tinha aquele ditado, e ainda tem, né? Dize-me com quem andas, que te direi quem és, né? Então, nós podemos dizer: diz o que pensas, que te direi com quem andas. Né? Então, Kardec, os espíritos nos dizem que podemos, né, nos eximir da influência dos espíritos que querem nos perturbar, nos influenciar negativamente, cuidando dos pensamentos, né, e os nossos desejos, porque é a sintonia. Se estivermos com desejos na fraternidade, no amor ao próximo, no perdão, no fazer ao outro que desejamos receber, é um desejo que nos dá uma sintonia com benfeitores amigos. Se os nossos pensamentos é a frequência do amor, da paz, da fraternidade, do perdão, é a frequência com os benfeitores amigos. E os pensamentos negativos é a frequência com quem quer nos prejudicar. Porque os espíritos superiores, meus irmãos, os nossos benfeitores amigos, respeitam o nosso livre-arbítrio e vão nos ajudando na medida que nós nos ajudamos. Então, por isso que nós falamos tanto da importância da prece, um poderoso meio de combate a essa influência espiritual. Todos os dias termos um momento de conversa com Jesus, lermos o Evangelho todos os dias, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos nos orientam a todos os dias a abrir qualquer capítulo e ler uns 10, 15 minutinhos. Se quiser, pode ler em voz alta. Bote um copinho d'água do lado. Depois da leitura, faça uma prece e toma água que vai estar fluidificada. Fazer o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Culto do Evangelho no lar. Não é sessão mediúnica, é um momento de estudo do Evangelho em família, com aqueles que queiram participar, ou até mesmo sozinho. Boas leituras, lermos as obras espíritas aí, ou outras boas leituras, leituras que elevem o pensamento, nosso padrão vibratório, procurar bons programas, tanto de televisão, conversações positivas, enfim, toda a terapêutica espírita que nos é oferecida. Vamos utilizar na certeza que não estamos sozinhos. Temos amparo, temos ajuda espiritual. Assim como tem aqueles que não querem ajudar, querem atrapalhar. Mas nós escolhemos com quem queremos conviver. Lembre daqueles desenhos, né, que tem um anjinho do lado e um diabinho do outro. Né? Então, o que nós vemos? O anjinho nos dá só ideias positivas, só coisas boas a fazer, voltadas à caridade, à fraternidade, ao bem. E as outras ideias negativas, né, do diabinho, vamos assim dizer, são aquelas de protelar as coisas boas, coisas positivas e revidar o ódio com ódio, revidar a ofensa com ofensa. Né? Ou seja, fazer aquilo que nós não queremos que nos faça. Então, basicamente é este recado que queremos trazer para os nossos irmãos meditar. Nós poderíamos falar aqui muita coisa. Tá? Este tema, nós podemos tratar ele, né, como os meus irmãos sabem, através até de seminários, vários dias, várias abordagens, né? Mas recomendamos os irmãos a leitura. Eu citei Missionários da Luz, que trata sobre as influenciações. Lembro o livro Pensamento e Vida, recebido por Chico Emmanuel. Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano. Na Gênese também nos fala sobre esta influência, os pensamentos, né? O que nós projetamos pelas emissões mentais. Então, meus irmãos, é maravilhoso sabermos que nós temos condições de ampliar a ajuda dos benfeitores em nosso benefício.
como também temos condições de ampliar aqueles que não querem nos ajudar. Vamos reter o que é bom, vamos divulgar o que é bom, vamos falar no que é bom. Sabemos que muitas vezes não é fácil. Nós somos bombardeados aí por uma tempestade de notícias negativas, seja na imprensa, na televisão, no rádio, jornais, enfim. É claro, vamos tomar conhecimento, não vamos ficar alienados do que está ocorrendo no mundo. Mas uma coisa é tomar conhecimento e depois deixar de lado e procurar as coisas boas, não ficar ligado a essas coisas constantemente no dia a dia. Tá? Ter momentos para atualização dessas coisas negativas, dessas coisas que nos rodeiam, nas notícias que precisamos saber, como está o mundo, o que está nos rodeando, o que nos atinge, enfim, mas termos o maior tempo possível ligados a Jesus. Através de boas leituras, bons estudos da prece, leitura do Evangelho, e fazer o bem, o voluntariado, podemos, embora estejamos nos nossos lares, podemos continuar fazendo bem, seja através de mensagens endereçadas aos irmãos, de WhatsApp, Facebook, redes sociais, e-mails, seja através de telefonemas, enfim, há um tempo atrás a gente recebia cartas, né? Recebíamos cartas, conhecíamos as letras das pessoas. Hoje, até se nós formos ver, nem a nossa letra a gente sabe mais como é que é. É tudo e-mail, é zap, mas é importante aproveitar a rede social, aproveitar a tecnologia voltada ao bem. Se na época de Kardec tivesse internet, hoje certamente a realidade seria bem outra. Mas a missão foi cumprida, tudo no seu tempo, temos à nossa disposição a doutrina espírita, que nos consola, nos esclarece, nos dá base e estrutura para nós vencermos todas as dificuldades. Grace, eu acho que meu tempo já estourou, né? Agradeço a atenção de todos. O tempo aqui, você que manda. Você que manda, então... porque a gente fica envolvido com todos os conhecimentos que tu traz para a gente e o tempo voa. Mas, Luiz Carlos, esse tema sobre a obsessão é muito, muito importante. Neste momento que a gente está atravessando agora, não da pandemia, mas especificamente da questão delicada das eleições, gostaria que você desse uma palavrinha a respeito da vibração que o espírita ou a pessoa que se pretende espírita deve, digamos assim, atentar, porque no momento em que nós emitimos opiniões negativas, denegrindo, enfim, manchando a imagem de qualquer pessoa que seja, mesmo que nós não conheçamos, nós podemos estar sujeitos a angariar para nós uma obsessão ou não. Fala para a gente um pouquinho, para a gente encerrar. Sim, é importante, falou em eleição, me lembrei do Chico Xavier, de um vídeo que tem dele, indo votar, com uma idade que já não precisava mais votar, mas fazendo questão de ir votar, foi até lá, colocou o seu voto, e ele dizia que estava cumprindo com seu dever de cidadão brasileiro. Então, que possamos, nesses momentos de eleição, continuarmos amigos daqueles que não votam naqueles que nós votamos. Importante nós respeitarmos a posição de todos, que todos têm os direitos iguais, assim como nós temos. Então, que possamos ter as eleições e continuar com os amigos, que elas possam servir para que nós cumpramos nossos deveres como cidadãos que somos brasileiros, cumprir com o nosso dever de voto, enfim, mas respeitarmos todas as opiniões. Eu já vi gente aqui no Facebook eliminar pessoas porque não pensam igual. Isso é um desrespeito à liberdade do outro. Nós violentamos, vamos fazer uma redundância, violentamos violentamente a opinião, o direito do outro de exercer a sua opinião. Então, é claro que entramos numa frequência negativa quando queremos rebater alguma posição assim contrária a nós. E nessa frequência negativa que traz uma carga, uma energia pesada, nós somos lesados. Porque uma coisa importante que esse tema que tu trouxe,
nos faz lembrar, quando falamos em pensamento, em frequência, em cores, em vibrações, em sintonia, né? Sabemos que o pensamento produz efeitos até mesmo no nosso organismo. Né? Pensamentos de saúde, pensamentos de paz, de felicidade, de harmonia, são pensamentos que nos trazem uma energia agradável, uma vibração agradável no organismo, trazendo um bem-estar. Já pensamentos de não perdoar, de ódio, de revolta, né? Pensamentos de desavenças, de discórdias, isso descarrega no organismo, como nós já vimos até o médico falar, um cardiologista, descarrega no organismo os hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina, enfim, e é o desencadeador de doenças, de problemas, né? Então, momentos de eleição, né, é um momento que nós temos que cumprir com o nosso dever, respeitando a todos, respeitando os amigos, as suas posições, e cuidar para não entrar nesses conflitos, nesses debates que não vai levar a nada. Tá? Muitas vezes a palavra mais certa que se diz é aquela que não se diz. Tá? Obrigada, Luiz Carlos. Ou se for entrar em debate, pelo menos cuide com aquilo que você está emitindo como palavra e como pensamento, porque o pensamento é vibração, para não conquistar aí um belo obsessor, né? Então, vamos nos cuidar, pessoal, tá? Desejo a todos que façam uma excelente votação, né? Mas nós aqui temos a obrigação de levar Jesus para perto de você. E Jesus quer que a gente esteja em paz. Quer que a gente realmente esteja bem, feliz, uma boa. E por isso, então, nós encerramos o nosso trabalho de hoje, do nosso culto do Evangelho no Lar, convidando a você para se concentrar conosco e elevar o seu pensamento, então, a Deus, que neste momento as nossas correntes socorristas que estão sempre prontas para nos atender a todos que estão conectados conosco, levam para os lares de cada um de nós aquilo que nós necessitamos. Vamos pedir, então, que o nosso Mestre Jesus nos oriente o caminho, nos traga a calma necessária para que nós possamos receber as intuições, receber as orientações. Vamos pedir que aqueles que estejam necessitando da cura do corpo físico possam receber também fluidos positivos nesse sentido. Vamos pedir por todos os desencarnados, por essa doença que assola todo mundo. Vamos pedir por todos aqueles que estão necessitando de auxílio, obsessores, obsidiados, e agradecer por estarmos aqui na oportunidade de mais uma encarnação para que nós possamos construir um futuro melhor para todos nós. Agradecemos a todos os irmãos, agradecemos ao Luiz Carlos pela palavra amiga,